Olá, gente. Boa noite. Live, olha que legal no ar. Eu sou o Lucas Seara. Hoje a gente vai falar sobre transparência e gestão. Veio aqui falando, vamos lá. Vamos ver se ela já chega por aqui. Olá, Edel. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem contigo? Você me ouve bem? Perfeito. Eu te vejo também. Olha que bacana. Ah, que bom, que legal. Isso, gente, porque a gente fez o teste mais cedo e ainda não conseguia me enxergar. Então agora tudo certo, está me enxergando, estamos acompanhando, tá tudo bem. Então vamos começar então, acho que legal. Um prazer para mim, uma alegria grande poder receber você aqui, é sempre uma alegria. Também queria agradecer, né? Dizer aqui da minha gratidão, a minha alegria, mandar um abraço para o Leonardo, para toda a equipe da Cital e também Finanças do Bem. Você vai falar um pouquinho do trabalho da Cital aqui, mas desde já eu queria deixar meu abraço, minha admiração pelo trabalho da Cital, né, pela referência que vocês são também para o setor, enfim, toda a discussão sobre as questões, as consequências e as questões econômicas também do setor, vocês sempre ali na linha de frente dessa discussão. Então é isso, minha gratidão aí, minha admiração e uma honra receber você por aqui. Então vamos começar assim nesse clima de gratidão. Queria dizer que aqui a tradição aqui na nossa live é o seguinte: eu não apresento as pessoas. Eu digo quem são os meus convidados e eu passo a palavra e a própria pessoa se apresenta, destaca um pouquinho da sua carreira, o que é que tem feito, enfim. Então é isso. A bola está contigo, Edel. Minha gratidão. Se apresenta aí para o pessoal. Fique à vontade aqui na live, mas que legal. Muito obrigada. Nessa vibe de gratidão, eu também vou entrar e agradecer o convite e também a nossa admiração pela hoje que legal que faz um trabalho muito importante no ecossistema. Então, é mútuo, tá? Então, gente, eu sou Edel Vale Wegbra, né? Sou uruguaia, o sotaque demonstra isso, que, enfim, já tenho alguns anos aqui no Brasil, mas eu sou do Uruguai. É, Tenho uma formação inicial em Direito, né? Vamos falar em termos acadêmicos, né? E depois, enfim, no decorrer da vida, eu fui para a área de gestão, administração, finanças, o compliance também, né? E essa base de direito me trouxe muito para esse lado do compliance, das conformidades. E hoje eu estou como diretora financeira da Citaui. Então, deixa eu contar um pouco para vocês, né? Bom, tem uma trajetória profissional extensa, que não vem ao caso. Hoje eu estou aqui como Citaui. E a Citaui é uma organização, né, sem fins lucrativos, nasceu em 2008, com o objetivo de democratizar o acesso ao capital, né? O Leonardo Letelier, que você mencionou, que é o nosso CEO, ele vinha da área de consultoria e ele sentia, né, essa necessidade de fazer algo mais, né? Além de fazer algo com propósito. E vocês imaginem, isso em 2008, né? Já quase 20 anos. A Citau, então, está hoje com 18 anos. Começou, então, com empréstimos, os primeiros empréstimos foram com capital próprio, e, enfim, meio que remando contra a maré do momento, não era algo. E qual era o objetivo? De dar espaço, né, para organizações, empresas, pequenos negócios que estavam fora, que estavam nas margens do sistema convencional de empréstimo. Então, essa a forma de democratizar o acesso ao capital. Então, nasceu, digamos, como o que hoje a gente tem uma área que se chama investimento de impacto, mas nasceu e cresceu. Também cresceu em base à demanda do próprio, que hoje se chama ecossistema, na época essa palavra não se utilizava, né? Para fazer a gestão de fundos filantrópicos. Então, hoje, realmente, a nossa maior volume de operações é na gestão de recursos de filantropia, são recursos que vêm de doadores destinados a determinados projetos, e a gente faz a gestão financeira sob o nosso CNPJ desses projetos. Temos alguns programas próprios,
nós tínhamos uma área de programas que depois cresceu para finanças de conservação e clima, nós tínhamos um programa no território meio Churuá da Amazônia, e foi crescendo, né? E hoje oferece soluções financeiras que elas são adequadas para projetos que trabalham com clima, biodiversidade, adaptação climática. E eu tenho aqui uma pequena cola, porque são tantas coisas que a gente faz que às vezes esqueço de mencionar todas, né? Mas, enfim, o objetivo é o desenvolvimento socioambiental sustentável. Temos também, ou seja, para você ver como cresceu na organização, uma área de consultoria, também tudo destinado para com organizações que ou querem entrar com investimento de impacto, ou querem entrar em alguma outra área. Temos também uma área de fundos patrimoniais, uma área não, temos uma outra organização que a gente tem um fundo patrimonial e faz gestão de fundos patrimoniais de terceiros, e também temos o que a gente chama de câmbio do bem, que é um instrumento financeiro que é bem interessante, que a gente fecha, as organizações, pessoas físicas, empresas, qualquer um pode fechar câmbio através da gente. Claro que nós operamos através de um banco, mas temos essa possibilidade que tem um spread muito menor. Então, a gente consegue oferecer, fechar câmbio com taxas muito abaixo de outras bancos, ou inclusive outras instituições, e ainda uma comissão que gera, ela vai para doação. Então, por isso que a gente decidiu chamar de câmbio do bem, é um instrumento financeiro que realmente está teve um crescimento exponencial e qualquer um pode fazer uso dessa ferramenta. Mas, enfim, eu acho que aqui a gente não veio falar da Citaui, senão que a gente veio falar de alguns outros temas que são caros para todo o terceiro setor, né? Então, eu trouxe, assim, como sugestão de tema, a transparência como uma ferramenta de captação e de gestão. Vamos dizer, quais são as maiores dores das organizações em termos gerais, né? É captar recursos, né? Já seja para seus projetos como para se sustentar, e ter uma boa gestão, né? E são duas fragilidades bastante grandes dentro das organizações, quando a gente vê não estou me referindo a organizações de grande porte, estou me referindo a médio e pequeno porte. A gente, com vários projetos que a gente já fez gestão, né, que a gente tem que fazer escolha de proponente para um edital, uma escolha de um proponente para um determinado projeto, como a gente já teve com o BNDES para a cultura, para, enfim, outros. E nessa escolha, nessa apresentação, a gente vê a dificuldade que tem as organizações de pequeno porte para trazer os seus números organizados, sabe? Os seus balanços, suas demonstrações financeiras, e a gente ficava realmente com muita dor de ter que deixar de fora organizações que elas tinham um ótimo projeto, que elas tinham um excelente objetivo, mas que não conseguiam trazer, demonstrar os requisitos formais básicos para se fazer confiáveis, né? Para aquele edital, enfim, para aquele projeto, né? Então, o que isso tem a ver com a transparência? Eu não estou falando de captação, então aí a gente vê uma certa dificuldade, né, de organizações captar, porque tem fragilidade na gestão, tem fragilidade em como demonstram os seus feitos, né? Hoje em dia, e para um doador, o que é necessário muito mais que um vídeo, uma boa intenção, fotos do projeto, e o doador, ele quer mensurar aquilo, ele quer entender como o seu dinheiro de filantropia, que ele vai dar para a filantropia, como esse recurso ele é utilizado para muito mais além do que uma foto ou do que um vídeo,
muito bem intencionado. E como é que isso se faz? Através demonstrações financeiras é, auditadas e que sejam com um embasamento real. Então, assim, eu falo sempre que é um mito sobre a transparência, né? Se fala transparência como se fosse só para prestação de contas, né? Então, a gente tem que ter os nossos demonstrativos, tudo muito claro e transparente para demonstrar para o doador onde os seus recursos estão aplicados. Então, para mim, a transparência é aquela que se faz no dia a dia, é a gestão do dia a dia, é aquilo que nos gera valor para além da prestação. A prestação de contas é uma obrigação. A gente não tem muita Uhum. obrigação de fazer essa prestação de contas dentro do que a legislação solicita e mantendo-se dentro desse arcabouço legal. Mas como é que a gente faz aquilo e que isso se constrói no dia a dia? Para mim, esse é um mito, vai muito além. É estratégia. Tem que montar essa estratégia. Você pode me interromper quando quiser, porque eu vou, tá? Não, vamos nessa, vamos nessa. Então, vamos desmistificar a transparência como uma simples prestação de contas para introjetar dentro do que é a organização e a gestão dessa organização. Eu gosto de falar de uma gestão financeira transparente utilizando 3 Cs, né? Que é o Não, C. agora eu queria. Não, agora eu vou te interromper um pouquinho para gente respirar um pouquinho. Você também beber uma aguinha e cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, entendeu? Claro. Ah, o pessoal que está chegando aqui sempre, uma turma muito bacana do Brasil inteiro. Aliás, o amigo Duarte, lá é de Santana, lá do Amapá. Ele já identificou aqui de onde ele está assistindo. E eu queria convidar todo mundo que está chegando por aqui. Aliás, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um abraço para cada um de vocês. Uma honra contar com a audiência de cada um de vocês aqui. Mas vocês registrem aqui, então, de onde está assistindo, a cidade, o estado, tá bom? Vamos registrar aqui todo mundo, tá bem? E não deixem de dar o seu like. Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho que seja, que a gente já trabalha demais para eles, tá certo? E vamos mostrar aqui para a Edel que vocês estão curtindo a live, dá esse like. É assim que que o Instagram, que esses algoritmos percebem que é um tema relevante, enfim. Então, dê o like, não cai o dedo. Sabia disso? Tem pesquisa recente aí dizendo que não cai o dedo. Não é cobrado ainda, é gratuito, tá certo? Então fiquem à vontade, não economizem no like, a gente gosta, tá bom? Brincadeiras à parte, mas a gente gosta, é uma forma também de fortalecer o nosso trabalho. E a gente agradece a cada um e a cada uma de vocês que está por aqui, e que está apoiando e que está seguindo. Então, olha só, Edel, o pessoal aqui agora reagindo, então, pessoal da Instituto Temes Furigo, dando aqui um alô pra gente. Então, tem a Dani Mac, ela é de São Paulo, essa Temes Furigo é de São Paulo também, o Renato de Montes Claros, Minas Gerais, Rede Cultural 60 Mais de Atibaia, é a Dani Gorgatti, a Karen é do Crato, do Ceará, a Tereza é do Rio de Janeiro, a isso, né, de onde você está falando também, do Rio de Janeiro, a Braga, do Rio de Janeiro também, e aqui a Andréia, querida Andréia, que já esteve aqui comigo também, numa das lives, ela está falando de Belo Horizonte, e dando aqui um elogio, sempre brilhando nos temas. Obrigado, André. Um beijo para você mais uma vez. Uma honra, você já esteve aqui com a gente, agora está aqui assistindo, e é sempre uma honra contar com a sua audiência também. Então é isso, pessoal. Vamos registrar aqui, que é bom a gente registrar que o Brasil todo está vendo aqui a live, está acompanhando. E deixar claro também, para quem hoje não perguntaram ainda, mas sempre perguntam, fica gravado no Insta, tá bom? E sobe também lá no nosso canal no YouTube. Amanhã já vai estar disponível no nosso canal no YouTube. E quem quer assistir depois, quem quer rever, ou quem assistir depois também, tá valendo. Porque, Adel, a gente às vezes nem sabe, mas tem gente que assiste depois, é uma prática grande, acumula as lives para ir assistindo depois. Tem gente que resolve problema conjugal com isso, O cara. O time já testemunho disso. Ele diz: não, resolvi com a patroa, porque agora eu lavo os pratos assistindo a live. Então eu já resolvo a questão conjugal ali da divisão do trabalho de casa e, ao mesmo tempo, me informo sobre as questões do setor. Então, né, outras pessoas que dizem que gostam
assim, acompanhar a live enquanto lava roupa, né? Bota, por exemplo, bota ali com o celular e acompanha coisa. Então, ó, você que está lavando roupa, não misturar roupas brancas com coloridas. Então, dica aí, né, importante para você, né, já que você tá, de repente você está com a cara aqui na live, está prestando atenção, esquece lá da roupa, mistura alguma, não faça isso, tá bom? E você que está lavando o prato, cuidado aí com o sabão para não deixar cair nada, não deixar o prato cair, um copo também. Então, bom trabalho aí na higienização dos utensílios domésticos. É isso. Estou voltando aqui, brincadeiras à parte. Vamos voltar aqui, Ariel, para o nosso papo, para aproveitar você um pouquinho também depois dessa descontração. Querida, você trazia uma coisa. Você trazia a questão da gestão financeira transparente e tal. Eu queria trazer um pouquinho só um conceito que vocês da Citaú trabalham muito, e aí, a partir desse conceito, eu quero que você traga a questão da gestão financeira transparente, dos 3 Cs que você falou aí, que eu fiquei curioso de saber que dia acham esses 3 Cs, mas vocês falam muito de economia de impacto, e você, na sua fala, você citou isso aqui e tal, eu queria que você trouxesse esse conceito, assim, bem claro, assim, pra gente, e depois seguisse ali nos 3 Cs, na gestão financeira transparente, para organizações, enfim, eu estou curioso para ouvir um pouco desse conceito, para a gente deixar bem claro aí para o pessoal que está chegando aqui na nossa discussão. Economia de impacto, na verdade, a gente fala impacto primeiro, né? Ou seja, qual é a máxima da Citaú? E fazer impacto, né? É, com, com nossa área de investimento de impacto, aí é onde a gente pode falar mais de economia de impacto, que é justamente o que eu trouxe no início, né? Que é fazer de forma de aproximar o capital com as pessoas, tá? E que esse capital ele seja com o objetivo de gerar impacto social e ambiental, que obviamente isso repercute na economia local. Então, por exemplo, a gente tem rodadas de investimento em que temos um doador, né, que tem interesse no desenvolvimento do cacau de uma determinada região e tem interesse em promover, através de empréstimo coletivo, que pequenos produtores de cacau, de açaí, a gente tem tido assim inúmeros exemplos para trazer, né, de uma determinada região. Então, ele quer contribuir para que pequenos produtores, até cooperativas de determinadas regiões, consigam ficar mais robustos para atingir outros mercados, né? Então, seja mais robusto na parte de produção, de equipamentos, de gestão, ou seja, N situações, não é somente uma, né? Então, essas rodadas de empréstimos coletivos, eles têm finalidade. Primeiro, se analisa quem são os proponentes, aqueles que têm as condições para, uma vez de receber o empréstimo, eles realmente aplicarem e atingir os objetivos que esperam e ter a capacidade de retorno. Não é uma doação, é um empréstimo. Então, esses valores que são emprestados com taxas muito interessantes, elas voltam. E essas rodadas, elas são abertas através de uma plataforma que a gente tem uma plataforma de empréstimos que faz esse serviço, né? Pessoas, qualquer pessoa física, ela pode entrar nessa rodada e investir também. Então, você tem uma rodada para empréstimo coletivo para a cooperativa X. Aí vai ter a apresentação da cooperativa, passou por todo um processo de due diligence, você fez toda uma análise sobre a capacidade, né, dessa cooperativa, e você vai e investe. E todo mês vai ter o retorno do seu investimento na plataforma. Então, isso é uma forma de impactar, de ter uma economia de impacto numa determinada região através de uma ferramenta que é o empréstimo coletivo e que se faz dessa forma, né? Nós temos os doadores que trazem a iniciativa, como também a gente busca determinadas iniciativas. Muito bom. Vamos voltar então ao tema dos 3 Cs e da gestão transparente e, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco da questão da confiança, né?
Aqui É, pergunta, apenas cooperativas ou associações? Não, cooperativas, associações, ONGs, empresas. Não precisa ser uma organização sem fim lucrativo. Muitos são empresários, empresários individuais, pequenos empresários, na verdade, são muito pequenos produtores. É, isso, com relação ao empréstimo coletivo, você está falando mesmo, né? sim, É, sim. não. Pergunta eu estou falando, respondendo em relação também ao empréstimo coletivo. São rodadas, né? Nem sempre existem as rodadas e normalmente elas têm um objetivo específico. Vamos supor, você tem que melhorar recursos hídricos em determinada região porque os produtores estão com dificuldade de acessar a água. Esse empréstimo é patrocinado por uma empresa X, né, que vai disponibilizar, né, capital para que depois se faça um blend, né, com os investidores, pessoa física, jurídica, os investidores através da plataforma, para atingir aqueles objetivos de aqueles produtores, de aquelas pessoas daquela região. Muito bacana. Gente, façam como a Dani, que está aqui agitando o chat, perguntando, a Adel está aqui também respondendo. É assim que a gente oxigena também aqui. Podem perguntar à vontade, tá bem? Vamos aproveitar aqui essa expertise, essa simpatia e tanto conhecimento aqui que a Adel trouxe para a gente poder conversar com ela e aproveitar também de tanto conhecimento. Vamos lá, vamos aproveitar aqui, podem Mas, trazer, fiquem à vontade que a gente vai interagir aqui com o chat de todo mundo. E antes disso, não esqueçam, hein? Não cai o dedo, não cobra nada, deixa o seu like aí para apoiar nosso trabalho, porque é muito importante para a gente também. Então, vamos retomar aqui, então, a questão da gestão financeira transparente e eu estou querendo ouvir também os índices de confiança do brasileiro nas organizações. Eu sei que vocês têm pesquisado nessa linha e tal, e eu estou curioso para saber essas coisas. Vamos falar um pouquinho. então, seguindo um pouco assim com que estava comentando sobre a gestão, a transparência e a gestão, né? E quando me refiro a isso, estou tentando chegar a qualquer tipo de organização, tá? Não precisa ter grande estrutura, né? Mas esses famosos 3C é clareza, consistência e controle. Clareza é o que Clareza, consistência, consistência e controle. controle. 3-6. Ok. Controle compartilhado ainda. A gente não fica só no Ok. controle. O controle compartilhado, porque aí é que vem a transparência também, né? A transparência permeia os três, né? Transversal a todos. Clareza. Então, toda organização tem modos de trabalho, rotinas. Então, a gente vamos chamar isso de diretrizes, procedimentos. Preferencialmente, essas diretrizes e procedimentos, elas devem estar documentadas. Essa documentação, a gente pode chamar de manuais, pode chamar de políticas, dependendo da maturidade da organização, a gente um nome que dará. Mas, independentemente também do nome, o importante é documentar os procedimentos. Esse conjunto de documentação de procedimentos e de processos vai se transformar as diretrizes que vão orientar, né, todas as atividades da organização, e eu estou me referindo agora especialmente à parte de gestão, não estou falando da parte programática, mas isso é por consequência. Então, a clareza se refere a ter documentado todas essas rotinas e procedimentos que se aplicam no dia a dia. Por isso também é que eu falo que a transparência se faz na gestão do dia a dia. A consistência, ela tem a ver com você atuar conforme o que está escrito, o que você diz. A organização precisa ser consistente, né, nesse aspecto. Não tenho aqui escrito uma política, eu te mostro, tem política? Tem. Toma, aqui você tem a política disso, a política daquilo, uma nota daquilo, mas nada daquilo eu aplico. Eu faço o que eu posso, eu faço o que eu entendo. Eu não tenho tempo, eu não tenho pessoas. O meu objetivo é que manter o programa na ponta. O resto eu não tenho, não consigo. Então, aí nós não somos consistentes
em relação ao que a gente é, diz que deveria fazer. Em direito, né, eu sou formada em direito, né, a gente fala sempre muito do ser e do dever ser, né? Isso. Dever ser é o direito, que está escrito, é a lei. O ser é o que acontece no dia a dia. É aquela coisa, poder pode tudo, deve. Aí que a gente tem que refletir. Então, clareza, consistência e o controle compartilhado. O controle compartilhado, a gente, além dos controles, é compartilhar com os nossos parceiros, com os doadores, dar acesso, de aí que vem a transparência, dar acesso de como os recursos são utilizados, como as transações são realizadas, quais são os documentos que embasam aquelas transações, né? Então, no caso da Cidade, eu sei que é uma organização grande, né? Mas cada projeto, a gente disponibiliza um site dentro do nosso SharePoint. Então, tanto doadores como gestores programáticos, eles, através de um login e senha, eles podem acessar em tempo real nesse site dentro do nosso SharePoint. E aí nós temos os extratos bancários, temos todos os comprovantes dos documentos, as transações que são realizadas, contratos que são assinados. Então, tudo aquilo existe, tudo aquilo é real, né? Tudo aquilo é consistente, né? É, além disso, né, nós fornecemos um relatório mensal de todas as movimentações e, bom, cada projeto tem uma forma de prestar contas diferentes, mas nós temos um padrão. Então, você vê, não é algo difícil de implementar. Gente, clareza, consistência e controle compartilhado. Não necessariamente o compartilhamento precisa ser através de uma plataforma específica, pode mandar por e-mail, tudo tem uma forma. A gente não pode fugir de fazer criando dificuldade. Cada organização terá uma forma mais ou menos organizada, mas isso é possível. Você me perguntou sobre a confiança no Brasil. Isso. Vamos só, antes de passar um pouquinho, porque é bastante informação para o povo degustar essa informação assim, de forma bacana. Então, clareza, consistência e controle. Daí vieram duas perguntas muito interessantes aqui, Enel, muito mesmo, assim, bem bacanas. Uma sobre a pimenta, enfim. A consistência tem a ver com ter procedimentos descritos, claros e seguidos no dia a dia, é o que ela pergunta sobre a questão da consistência. Eu acho que é um pouco do que você falou também. Sim. E a Andréia, querida, trouxe aqui um elemento fundamental que é a contabilidade, o papel da contabilidade, né? Que é fundamental na transparência e da aplicação dos recursos restritos. Escrito, Então, com fala um pouquinho certeza. aí também sobre essas duas provocações aqui no chat. Bom, eu joguei a consistência, né? Um pouco creio que já discursei, né, sobre isso. Se realmente a consistência é atuar conforme as diretrizes da organização, né? E, claro, quanto mais documentado a gente tenha isso, é melhor. Hoje em dia, a gente sabe que para ter acesso aos recursos, o funil é muito grande, então, e o nível de exigência de comprovar através de, enfim, todas as conformidades legais que são seguidas, cada vez é maior, então é importante, a gente até em algumas oportunidades faz algumas consultorias de apoio a organizações menores que precisam se estruturar para ter acesso a determinados recursos. Então, com a nossa expertise, a gente diz, olha, tem que formatar dessa forma, tem que apresentar e tem que fazer. Claro que a gente faz essa análise quais são as práticas da organização. Então, gente, a prática tem que estar de acordo com o que a gente diz que faz. E que isso que vai também trazer confiabilidade. Com relação à contabilidade, sim, a contabilidade é fundamental. No nosso caso, a gente trabalha com contabilidade terceirizada, acredito que a maior parte das organizações dessa forma, não vale a pena hoje em dia você ter um departamento contábil, sabe se quer fazer uma auditoria interna, mas é terceirizado.
eles trazem todas as normas que a contabilidade ela nos traz, né, também essas diretrizes e as normas contábeis para o tratamento dos recursos, né? Esses recursos, quando eu imagino que são recursos restritos, com restrição e sem restrição, então a gente fala dos recursos próprios e dos recursos de projetos. Como é que a gente deve trabalhar? Justamente na contabilidade, a gente abre contas diferenciadas por projeto para cada um deles, com centros de custos próprios, com rubricas próprias, porque não podem se misturar dentro da contabilidade os recursos próprios e os recursos de terceiros. E eles, claro, são um grande aliado, né? Na construção dessa árvore, né? A gente tem que construir essa árvore de rubrica para alocar de forma correta cada um dos recursos, sejam eles restritos ou irrestritos, no que a gente fala de próprios ou de terceiros. Muito bacana. A André está aqui agradecendo, aqui concordando também. André, que é uma grande contadora lá de Minas Gerais, já esteve aqui Olha com a só gente. que desafio, eu não sou da área de contabilidade. Mas sim, a interação é sensacional aqui, os encontros de saberes aqui também na live, eu acho que legal, é sempre importante. E a André sempre quem contribuiu, seja aqui ao vivo, seja também quando participa aqui na nossa audiência, vem contribuindo demais, demais, demais. A André é uma parceirona de todas as horas. Queria então voltar para o tema da confiança, né? O brasileiro, né? O Brasil, confia ou não confia nesse terceiro setor? E tem como mensurar isso? Então, tem pesquisa, tem mensuração Tem, sobre isso? tem, Fala um tem, pouquinho para a gente, então, tem. desses dados. O brasileiro confia pouco. Infelizmente, é uma também das fragilidades da filantropia dentro do Brasil, o desafio da confiabilidade dentro do terceiro setor, né? Mas é mensurável, né? E é mensurável como? Tem organizações muito sérias, né? CHIFE, não sei se todo mundo conhece, que é uma associação de investidores sociais. É, eles fazem um trabalho muito sério e eles fazem censos, né, dentro do ecossistema para monitorar N situações, né. E no último censo que foi disponibilizado, que foi, creio que o de 2022, a gente tem, né, que apenas 44% dos investidores sociais, né, e a gente tem um sistema estruturado de avaliação de impacto. Investidores sociais aqui a gente também pode chamar como projetos, né? E projetos e as organizações. Então, menos de 50% das organizações conseguem fazer essa avaliação do impacto do seu projeto. E um em cada cinco, 20%, consegue demonstrar com evidências robustas que gerou uma mudança real conforme prometido. O que isso gera? Que o doador, ele confia em evidência. Então, aquilo que eu falei um pouco antes, de demonstrar, de fazer um vídeo muito bem feito, muito bonito, mostrando uma determinada realidade, como era e como é agora, claro que é importante e sensibiliza. Mas o doador, a maior sensibilização do doador vai ser com o relatório financeiro auditado. Ele quer saber, de fato, aonde e como esse recurso foi utilizado. Não todos os doadores são iguais, com certeza, mas a gente está falando de um censo, né? Então, a confiabilidade, ela precisa ser conquistada. Então, essa transparência desse relatório financeiro, que o doador diz que aquilo é muito importante para ele deve ser elaborado, ele deve ter uma linguagem simples para todo tipo de público, não simplesmente para o doador, porque a gente começou falando que transparência e prestação de contas não é só isso, não é só isso, né? Então tem que ter essa linguagem na apresentação das suas demonstrações financeiras e nos seus balanços. Por exemplo, né, Andrea, você falou que é contadora, né? O nosso balanço, ele é muito extenso,
e ele é complexo de leitura, né? Nós temos, e a Andrea vai saber qual é o trabalho que a gente dá para a nossa contabilidade, a gente lida com mais de 120 contas correntes, né? E essas Uau. 120 contas correntes a gente multiplica por 3 e por 4, porque a conta corrente do investimento e depois as diversas contas, a conta corrente de mobilização de recursos, mas todos os diversos investimentos que cada projeto tem. Se a gente multiplica, são uns 300 contas que a gente precisa lidar, e a contabilidade. Então, se a gente não tiver as rubricas, né, e toda aquela árvore muito perfeitamente organizada, nós não conseguiríamos ter controle. Então, a leitura do nosso balanço é muito chata, porque ela é extensa, ela é complexa. Então, o que que a gente faz? No nosso relatório anual, você faz uma historinha, né? Mas não é um storytelling falso, fake. É uma historinha ou uma história, e aí o pessoal de comunicação não vai gostar que eu fale de historinha, porque eles fazem um trabalho muito bom. Essa história mostra e descreve aqueles números de forma que seja compreensível por qualquer um que busque informações dentro do nosso site e do nosso setor lá, que a gente tem transparência. Abre aí e encontra tudo o que quiser e o que entender, né? Então, essa questão da confiabilidade e a credibilidade a gente consegue também, né, através das boas práticas e tudo isso que já falei. A confiabilidade do doador, infelizmente, é algo um pouco mais difícil de se conquistar, porque tem muitas organizações que não, sem fins lucrativos, que têm as suas atividades desviadas para outros fins que não são realmente um impacto socioambiental, né? E tem aquela questão que a gente escuta, né, de situações que não são corretas, que se utilizam para desvios, e aí um pouco que isso denigra, ai, desculpe, não é a palavra, não, 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 não foi a intenção, né? Isso retira, né, o valor que as organizações do terceiro setor têm, né? A falta de algumas poucas, né, que têm umas atividades que não são que deveriam ter de destino, e nesse caso é mais difícil ganhar essa confiabilidade. Agora, o brasileiro, ele, e no Brasil, ele é muito solícito para doações quando temos questões emergenciais. Isso ficou muito claro durante a Covid, né? Foi campanhas, né, que teve no Brasil inteiro. Muitas organizações do terceiro setor tiveram uma demanda muito grande, né, da quantidade de doadores que vieram para o combate e mitigar os efeitos do Covid, né. Nós mesmos aqui na cidade tivemos um projeto muito grande junto com o BNDES, que foi de 100 milhões de reais para o combate à Covid, para distribuir EPIs em hospitais filantrópicos do Brasil inteiro. Quando teve problemas de alagamentos em Porto Alegre, mas assim, vieram várias demandas de fundos filantrópicos para levar ajuda humanitária de forma imediata, recursos, né, para... Então, o brasileiro, ele atende muito rapidamente a emergências, mas ele tende, porque ele tem uma confiança maior de que aquele recurso chega de forma imediata para aquela emergência, mas ele tende a ter uma desconfiança maior e quando se trata de escolher a em qual organização colocar seus recursos, ou qual organização doar. São muitas e muitas com trabalhos muito impecáveis, né? E com certeza eles vão atrás. Bom, como que são os relatórios, quais são as atividades, como é a saúde financeira dessa organização.
Muito bom. Muito bacana, Adel. Eu queria só trazer aqui duas provocações que vem aqui no chat. Aliás, todo mundo que está por aqui, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uma honra, né? Cada um de vocês que pede aqui, que passa seu tempinho aqui com a gente, ou que assiste depois. Enfim, viu? Cada um sintam-se abraçados e abraçadas. E eu queria trazer aqui a Pamela Rafaela Lima. Ela diz que atua com comunicação para organizações e ela faz algumas considerações aqui sobre essa questão da comunicação. Então, muitas vezes as entidades têm dificuldade na divulgação, na comunicação, de como essas doações, esses valores, né, acionados, eles estão sendo utilizados. E ela fala também das políticas, né, que muitas vezes a ONG tem a política, tem contabilidade em dia, mas não consegue atingir a transparência, porque, né, não consegue comunicar direito, etc. e tal, e aí impacta na confiabilidade também. Ou seja, ela traz aí o elemento da comunicação para essa discussão, e eu agradeço desde já para isso. A Dani também perguntou o nome da Associação de Investidores, eu coloquei aqui o GIF, tá bom? E o Duarte, lá do Amapá, ele traz aqui também sobre a questão da contabilidade, reforça o papel da contabilidade, a importância da contabilidade na transparência, mas também alerta e traz aqui o elemento da oferta qualificada, que temos poucos pelo Brasil, né? Infelizmente, somos poucos, tanto advogados quanto contadores, poucos para o tanto de ONG, de entidade que precisa de apoio, né? Precisa de retaguarda qualificada, realmente somos poucos profissionais especializados nesse imenso país continental. Então, é isso, queria agradecer a todo mundo. Agora, queria dizer uma coisa aqui, viu, Adel, porque tem uma pessoa que está ligando aqui, eu preciso dizer para ela, criatura, é o seguinte, a gente está no meio da live, eu não vou conseguir atender, tá? Então, desculpa. Eu sei o que é que você quer, que eu já vi aqui a mensagem. Quer entrar nos grupos do Oscar Legal no WhatsApp, mas não dá para fazer agora no meio da live, criatura. Acalme-se um pouquinho. Quando acabar a live, eu incluo você nos grupos. Sabe por quê? Que ela não quer perder? Eu entendo, né, essa ansiedade. Ela não quer perder, né? A gente tem os grupos de WhatsApp, são 700 postagens por ano, a gente produz conteúdo e a gente também faz curadoria de conteúdo, né? Pega aquilo que está circulando no setor e tal, e a gente disponibiliza lá nesses grupos para as entidades poderem, né, acessar e tá antenado com tudo que está circulando no setor, nesse ecossistema. Eu entendo a ansiedade para entrar no grupo, para receber a mensagem e tal, mas não precisa ser na hora da live. Então, criatura, acalme aí um pouquinho sua ansiedade. Depois da live, então, eu incluo você nos grupos. E quem mais quiser, tá bom? Não só essa pessoa que está ligando aqui desesperadamente, mas outras pessoas também que quiserem. Basta mandar uma mensagem, tá bom? No direct, no WhatsApp, nas nossas redes sociais, no site, enfim. Pode ser de qualquer jeito. Manda aí a mensagem, demonstra aí seu interesse e eu te mando o link. Enfim, a gente organiza essa entrada aí nos grupos e você aproveita também dos conteúdos, tá bem? Não precisa de desespero, ok, criatura? Daqui a pouco a gente resolve isso. Vamos lá. Vamos voltar aqui, então, para o nosso papo, que está muito bacana. Então, a gente falou um pouco sobre a confiança, a mensuração disso, acho super importante, porque tem os dados, né, né, eu conversei aqui com o João Paulo Vergueiro, conversei com outros captadores de recursos também, dentro da BCR também, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a gente tem dialogado muito sobre essas questões de confiança, doação e tal. Então, você traz elementos muito interessantes. E daí, tem um ponto, né, que a gente tinha conversado um pouquinho antes, aí na nossa preparação da live e da pauta, que é a questão do que se mostra, né? E até a nossa amiga também trouxe a questão da comunicação aqui, do que se mostra. E muitas das organizações dizem, não, vamos mostrar esse mundo colorido, vamos mostrar tudo que deu certo, as coisas maravilhosas que a gente faz com os recursos dos doadores, e tal, e tal. E muitas vezes acha que não mostrar os erros, não trazer os erros, que isso seria ruim, ou que seria mostrar as fragilidades da entidade, ou que isso deporia contra a própria entidade, o financiador ficaria achando que a entidade não é capaz, não é menos preparada, enfim, tem aí uma série de questões. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão dos erros, assim, deve-se mostrar os erros, não deve-se mostrar os erros, como é que faz isso, né? Assim, em termos simples, como é que a gente lida com os erros diante do financiador e tal, como é que a gente faz isso? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Bom, eu acho que a transparência, ela passa por tudo, né? Os acertos e os erros. Claro, né, que, ou seja, todo tipo de erros, seja para o doador, até como na nossa gestão do dia a dia, e por isso que eu trago que o dia a dia é o nosso maior balizador, porque o que a gente faz no dia a dia é o que realmente nos representa, porque é aquilo no qual a gente acredita. É, entendo que os erros acontecem, é, não tem tanta importância entender quem cometeu o erro, sino por que o erro foi, por que aconteceu o erro. A gente compreendendo a origem do erro, a gente consegue ter um aprendizado daquilo. E esse aprendizado também é interessante de compartilhar. Isso é importante compartilhar. Sabe, aquela coisa, eu não sou, estou há 7 anos no terceiro setor, eu venho, como se chama, de mercado, então construí toda a minha carreira profissional em mercado, trabalhando para organizações com fins lucrativos, é, mas, assim, quando eu trabalhava nas organizações com fins lucrativos, eu nunca tinha escutado algo que escutei quando eu vim trabalhar na Citaú. De cada projeto, quando eu finalizava um projeto, vinha aquela parte, lições aprendidas. E as lições aprendidas, elas vêm do cérebro. E essas lições aprendidas eram compartilhadas com o doador, com, para quem fosse direcionado esse relatório. E a gente tem, além de ter a transparência como um dos valores dentro da organização, a gente tem também que a gente não corre atrás de do erro em si, sim. De quem fez o erro, não. De como corrigir o erro, sim. E depois trazer e divulgar isso. Olha só, o aprendizado que a gente teve a partir dessa situação, ou desse erro. Da mesma forma que a gente precisa divulgar os anos de déficit e os anos de superávit. Nem sempre as organizações fecham as contas no azul. Muitas vezes a sustentabilidade das organizações é muito penosa, né? E então pode sim, em várias, durante vários anos você fechar um déficit. Claro que sempre é possível de sobreviver, né? Mas numa organização com fins lucrativos, depois de 3 anos de déficit, olha o que está acontecendo nessa organização. Provavelmente você não está apto para estar no mercado, ou tem alguma coisa que está errada. As organizações sem fins lucrativos é o outro olhar que a gente tem, né? Então, mostrar os erros, mostrar os nossos momentos de déficit, os nossos momentos de superávit, faz parte do jogo no qual estamos inseridos. Muito interessante isso. Muito interessante, porque a rigor, as organizações, elas têm medo não por uma questão de má fé. E aí não vou discutir má fé. Má fé a gente não é o caso aqui, má fé para má fé é outra discussão. Mas a pessoa de boa fé mesmo, que está gerindo bem a sua entidade, e muitas das vezes tem medo de mostrar, justamente pelas causas que eu coloquei, né, de achar que vai perder credibilidade, que vai perder mercado, né, que vai perder oportunidades diante dos financiadores e tal. E eu queria aproveitar para trazer também, e aproveitar para mandar um abraço para toda a equipe do Instituto Antônio Carlos Pipons e do IACP, e de toda a provocação que eles têm feito com relação à discussão de desenvolvimento institucional, e é por isso que eu trago essa questão aqui, e desse ponto também, né, dentro dessa discussão de desenvolvimento institucional, também o aprendizado com os erros. O aprendizado e o erro enquanto processo de aprendizado, de transparência, de relação com o financiador e tal, tal. Então, o papel do erro nessa relação também do desenvolvimento institucional. Então, eu tenho aprendido muito nessa troca com o Instituto ACP, né? E acho que é bacana trazer isso aqui dentro dessa perspectiva que você traz, né? O erro como uma possibilidade de crescimento, de aprendizado para todos, né? Não só, né, que você não esconde, porque também a relação com o financiador é um aprendizado. Então, nessa perspectiva, eu acho fundamental que você traz. Eu fiquei, né, parei aqui um pouquinho para fazer esse comentário justamente para chamar a atenção muito detidamente das organizações que estamos assistindo, enfim, que talvez nunca tenham refletido sobre isso, ou que talvez também tenham uma concepção equivocada disso,
né? Tal. Eu queria contar até uma outra coisa, Deixa é só que, te complementar aí. Tem algo que claro, também é muito importante em qualquer ambiente, né? Que é a cultura de confiança. A gente não somente trabalha, tem a transparência como um valor, como a cultura de confiança também. A gente incentiva, porque essa cultura de confiança ela é uma disseminação de comportamentos bons, né? E que vai trazer bons resultados. Isso não é fácil, porque a gente não é educado é, dessa forma. Estamos educados para sermos competitivos e esconder. E quando você se mostra, né, transparente, até quando erra, aí você cria um elo de confiança e dá essa abertura, né, para teu parceiro, para teu colega, para teu chefe, né? muito bom, muito bom. Excelente perspectiva. Eu queria só trazer um elemento também, era interessante. Também tem aqui, a Dani fez uma pergunta também bacana, a gente vai contemplar as duas coisas, mas eu, para mim, fechar aqui minha participação, lembrei de uma situação, eu fui fazer capacitação acho que em Manaus, e daí nós fazemos capacitação sobre o MIROS, sobre marco regulatório, sobre parcerias, muitas vezes em conjunto, né, poder público e sociedade civil juntos, mas em alguns momentos é importante fazer separado também, né? E isso, por quê? Porque tem questões que são de poder público, e aí, como eu já tive experiência em poder público, eu consigo também dialogar com o poder público, né? E tem questões que são das organizações, é no outro lado do balcão. Então, também é a experiência de lidar com organizações. Tem momentos juntos, porque um precisa enxergar o lado do outro, mas tem esses momentos separados. E quem me alertou muito para isso foi uma entidade, lá em Manaus, porque ela disse o seguinte: pô, Lucas, como é que eu vou falar certas coisas aqui, né, nessa discussão e tal, e usar até um processo que não foi de má fé, foi um erro mesmo ali, de falta de informação, na frente de quem me financia. Porque essa pessoa que está sentada do meu lado é a pessoa do governo que avalia o meu projeto. Então, aqui nessa discussão, eu fiquei sem graça, eu não consegui falar isso porque ela estava do meu lado e eu não podia falar uma coisa dessa. Então, da mesma forma, eu já tive discussões só de poder público que o próprio poder público ali abriu, disse: olha, a gente não estava muito bem preparado, erramos também, tal. E ela disse: eu nunca falaria isso se o público aqui tivesse os nomes também, porque a gente ia se mostrar fragilizado, etc e tal. Então, né, tem também aí uma questão da exposição, do limite da exposição, que eu entendo o medo das organizações, e como você acabou de dizer aqui, acho que é super pertinente, porque você traz esse, a gente foi treinado para competir, etc e tal, para esconder o jogo até e tal. Então, tem esse que foge ao nosso raciocínio, né, também, mas tem esse outro lado aí, que é, olha, até onde eu posso mostrar aqui nesse espaço, pelo menos, ou nessa relação aqui, tal e tal. Então, eu acho que é um exercício interessante, né? Esse que a gente traz, que você fomenta aqui nessa discussão, eu fiz questão de marcar essa história e marcar isso, porque é super importante. As pequenas organizações que nos assistem também, eu acho que elas vão poder refletir bastante sobre esse ponto, especificamente, na hora que estiver assistindo a live, na hora que estiver vendo aqui essa discussão. E eu te agradeço também por isso, né? Por essa questão. E que quando a gente está se sentindo, quando a organização se sente que ela vai captar em uma situação de desvantagem, em certa medida, frente ao doador, eu sei que não é fácil. É fácil falar, é fácil vir aqui, dizer, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente faz, aquilo a gente não faz. Eu sei que não é estar na pele de aquele que precisa correr atrás da captação, e que tem que levar e que faz o maior esforço para levar o seu melhor material, o melhor, as melhores as intenções, é, frente a um doador para o qual ela está pedindo um aporte, um recurso para dar continuidade com o seu trabalho, são situações são bem delicadas. São delicadas e talvez não é. A gente, é como quando você recebe visita em casa, você vai manter a casa limpa, sabe? Pode ser uma bagunça o resto, mas você quer mostrar o melhor de si, da sua casa, receber bem, né? Então não vai ser, ah, olha só, eu tenho baratas, tá? Não vai contar isso para. Realmente. Muito bacana, muito bacana. Queria já trazer o tema aqui
do ciclo vicioso da transparência, né? A gente Ah, o até círculo virtuoso. virtuoso, exatamente. A gente falou um pouco das coisas boas, até de exemplos nem tanto aqui, enfim, da transparência, do que molda nosso raciocínio, mas eu queria trazer essa coisa do círculo virtuoso da transparência e o eventual risco de um círculo negativo, né? Se a gente está falando de um círculo virtuoso, é porque também existe o outro lado desse círculo não tão bom, de um espiral negativo, digamos assim. Fala para a gente um pouquinho, então, dessas questões. Eu vejo o círculo virtuoso como um ganha-ganha, né? Ou seja, eu vejo a transparência, né? Dentro desse círculo virtuoso, para mim a transparência é um ganha-ganha. Você com a transparência não tem a perder, só tem a ganhar. Então, nesse círculo, o que nos leva a esse círculo que, se a gente mitiga erros, se a gente faz todo um trabalho, né, de gestão e de controle para mitigar erros, a gente vai ter relatórios confiáveis e consistentes. Aí vamos voltar para a consistência. Com relatórios confiáveis e consistentes, a gente consolida a confiança dos nossos doadores, que por sua vez eles podem renovar sua doação e podem aportar mais repasses, né? Com recursos, a gente pode crescer em relação aos nossos projetos e, em algumas circunstâncias, a gente também pode utilizar recursos para deixar a organização mais robusta, né? Através de sistemas, né? Através dessa gestão interna que precisa também de investimento, né? Pessoas, tecnologia. E quando a gente tem sistemas melhores, a gente consegue fazer melhores monitoramentos, ou monitoramentos mais precisos. E se a gente tem tudo isso, isso nos leva à transparência. E aí voltamos, que a transparência. Então, por isso, para mim, a transparência é um círculo virtuoso do qual a gente parte e a qual a gente também chega eu não sei, às vezes falam que é melhor falar espiral, porque o espiral também demonstra crescimento, né? Mas eu vejo, por isso que eu entendo como um ganha-ganha em todos os aspectos, quando a gente tem, né, a transparência como um valor dentro da organização. E dentro da organização, não só na direção executiva. Isso tem que fazer parte de cada um, né, que faz parte da organização, né? A gente sempre fala, né, em compliance, nós temos um setor de compliance internamente, eu tenho, começou assim, uma coisa de forma muito simples, depois cresceu, tenho uma coordenadora, tenho duas pessoas que são certificadas internacionalmente em compliance, a coordenadora, que é muito parceira, Gisele Braga, que tem um trabalho incrível dentro da organização, né? E, tem uma coisa que ela fala que eu gosto muito, que introduzir a cultura do compliance, né? Ela fala o compliance raiz também funciona muito bem. E o que é o compliance raiz? É você atuar, as práticas, elas têm que ser conforme as diretrizes. Você não precisa ter um grande departamento, não precisa necessariamente ter pessoas especializadas. É atuar como deve ser, né, conforme, não somente porque a lei permite, senão porque a gente busca cada vez fazer melhor, né, o que faz, né, e não necessariamente com grandes investimentos. Isso se pode, uma consultoria específica, algo que ajude em um determinado momento a organização a se fortalecer, mas não necessariamente ter uma área, um departamento. Eu acabei me estendendo do círculo virtuoso, porque você também falou uma coisa interessante, que o contrário é o espiral negativo, onde a falta de transparência gera desconfiança. A desconfiança vai tirar recursos da sua organização. A falta de recursos, você não tem como pagar pessoas, não tem como ter um sistema, então você não vai ter controles. E se você não tem controle, não vai ter transparência, e aí o negócio vai que não vai. Não vai.
não vai. Muito bom, querida, assim, muito provocativo também, de alguma maneira, as questões que você vem trazendo, né? Desafia até um pouco o senso comum, muitas vezes, do que deve ou não ser feito. Acho que é super importante. Estou bem feliz, até inquieto, né, com as provocações que você traz. Eu acho super importante. E eu queria dizer o seguinte: eu tenho o costume de dizer que é o seguinte, quando a live é boa, né? A gente pisca o olho e ela está acabando, né? Sempre assim, no começo a gente está meio frio ali, ainda está ali, depois acabou quando deslancha. Então essa é uma live típica nesse sentido, assim, tinha muitas coisas ainda de curiosidade. Certamente a gente ainda vai conversar bastante, né? Nós aqui também, a equipe Citável com o Oscar Legal, e muito bacana. Eu só queria deixar aqui uma última pergunta da Dani, que participou ativamente aqui do nosso chat e deixou uma pergunta super bacana que tem a ver com uma pergunta que a gente sempre fecha aqui as lives, que é sobre a questão das pequenas organizações. Nós temos um carinho e uma atenção muito grande sobre as pequenas organizações, que são 60% das 900 e tantas mil organizações desse Brasil, elas estão em todas as cidades do país, né, fazendo às vezes coisas, né, resolvendo questões ali de pequenas comunidades, enfim, a gente tem o maior respeito por esse trabalho. Então, a pergunta da Dani é o seguinte: quais dicas importantes para ONGs novas, com menos de um ano? O que precisamos estar atentos para a conquista de certificados, construção de credibilidade e eficiência? E eu aí, junto com as questões das pequenas organizações, não só novas, de um ano, mas entidades que, mesmo com mais tempo, são pequenas, não têm ainda uma capacidade de investimento muito alta, mas sim também é importante que elas conheçam e que elas entendam todas essas questões que você trouxe aqui de transparência, especialmente sobre o exercício cotidiano da transparência, que é esse exercício que você provocou aqui bastante na conversa. Então, fala um pouquinho para a gente dessa perspectiva para pequenas organizações, para entidades pequenas, se você tem uma dica boa aí. Não existe bala de prata, não existe fórmula mágica para as organizações, mas um bom conselho é sempre bom se tiver aqui uma boa dica para as pequenas organizações. Vamos fechar, então, com essa dica. Olha só, eu trabalho muito tempo também com a pequena e média empresa, né? Agora a gente está falando também de organizações sem fins lucrativos pequenas ou de médio porte, né? Não descuidar nunca a gestão, sabe? Porque o projeto em si, ele existe porque você tem recursos, porque você consegue levantar, arrecadar recursos. E você arrecada recursos, você, organização, que seja, não só porque é uma pessoa bacana, senão porque demonstra que aquele recurso chega na ponta e faz diferença para alguém, para um grupo de pessoas, para uma comunidade, para um território. Então, não deixe a gestão para trás. Isso, infelizmente, é um hábito. Eu não tenho tempo de fazer contas. Não tenho tempo de fazer uma organização das contas a pagar, das contas a receber, de sistematizar. Isso, infelizmente, você pode ser assim o melhor educador, se tem uma ONG de educação, que seja, mas não vai conseguir, infelizmente, sustentar, viabilizar financeiramente. Então, não deixe a administração, a gestão financeira para trás como um mero back-office. Ele não é só um apoio da organização, é um apoio que vai lhe dar estrutura para fazer o que você melhor sabe fazer. Então, não necessariamente é de recursos que a gente precisa, é de pessoas, que essas pessoas têm que estar capacitadas, têm que ter um conhecimento mínimo, né? Algum treinamento, converse com o contador, né? Como você falou, é uma dificuldade, se profissionais, bons profissionais e profissionais que entendam realmente o terceiro setor, realmente, mas existem, né? Leva seu tempo até achar, busque. Isso que você faz é muito agregador, porque um pode perguntar para o outro, né? E hoje em dia, com que tudo funciona online, se você está em Amapá, pode ter um contador do Rio de Janeiro, por que não? Tudo é online hoje em dia. Então, isso é uma dica, não deixar para trás. Não precisa ter um arcabouço de políticas enorme, mas
comece, se não tiver, pelo menos, documentando uma política de aprovação de despesas e reembolsos que demonstre que que a organização tem um cuidado especial com a trajetória daquele recurso, né? Ele precisa ser identificado desde que chega até que sai. É, trabalhar com comprovantes fiscais válidos, isso é muito importante quando a gente presta conta, sabe? Um simples recibo, um, não serve, ele não vai fechar, a contabilidade não tem como fazer mágica, né? Quando você não tem como demonstrar como o recurso foi gasto. Então, tenha esse cuidado, tenha essa consciência de que talvez seja mais difícil, com certeza. É mais fácil de não ter controles. Mas esses detalhes, eles são muito importantes para fechar a contabilidade, para fechar a prestação de contas para o doador. Então, essa política inicial, que também ela é chamada como uma política de uso de recursos próprios e de terceiros. Comece por isso. Hoje em dia, tem muitas organizações que têm público dentro na internet, suas políticas, pode pegar modelos, pode ver o que daquele modelo se adequa. Hoje nós temos também a inteligência artificial que, enfim, faz coisas que a gente nem imagina, né? Nem imaginava que era possível fazer. E, na medida do possível, tente validar esse documento, né? Não só internamente, com seu conselho, até com o advogado, né? Com o advogado, com o contador. É o início. Essa política, a partir daí, você pode partir para uma política de compras e contratações, tenha seu código de ética e conduta, tenha sua política de integridade, e elas têm que estar, claro, adequadas. Por quê? Porque é muito diferente chegar com um portfólio robusto como esse para obter recursos, que chegar só com aquela questão de um projeto com um PowerPoint muito bonito, mas que ele, no fundo, não tem aquela consistência que o doador gostaria de ver, né? Deveria de sentir, né? Então, assim, se for para fechar, né, que eu sei que já estamos em cima do tempo, eu diria que a confiabilidade, a credibilidade e a transparência são os ativos financeiros mais valiosos que a organização tem. Muito bom. Muito bom. Fechamos com chave de ouro com essa declaração. Eu queria agradecer demais, Adel, demais, demais. Mais uma vez, reiterar minha gratidão, minha felicidade de tê-los aqui. Eu já tinha falado com o Leonardo há um tempão, a gente já vinha conversando, vamos tentar aqui, vamos tentar, e por uma questão de agenda, uma coisa e outra, a gente não tinha conseguido, mas a minha felicidade, o meu instinto estava certo, eu sabia que ia ser uma live sensacional, como efetivamente foi. Obrigado mesmo por você Eu ter que vindo aqui, por agradeço, trazer eu que tanta coisa agradeço. bacana, tanta abordagem bacana, tá bem? Então leve meu abraço a toda a equipe da Cital e minha admiração também, o meu agradecimento, e deixa aí então suas honrosas despedidas aí para o nosso público. É só eu que tenho que me despedir? Isso, por deixar aí uma saudação final para o nosso público. Bom, obrigado a todos. Eu sei que as lives, ela não só a gente fala para quem está nesse momento presente, sino que elas têm uma repercussão muito grande, né? Depois, e acho que o trabalho que você faz é admirável, e a gente poder ajudar e contribuir para organizações menores é muito gratificante, né? Então, eu estou aberta, né, para também receber dúvidas, enfim, conversar com pessoas que queiram aprofundar algo mais. Isso, assim, eu faço com o maior carinho, porque compartilhando conhecimento que também a gente cresce, compartilhando experiências, conhecimento, a gente cresce junto e se torna um segmento mais sólido. E essa credibilidade e confiança a gente tem que ganhar em bloco, não é individualmente.
Muito bom, muito bom. Éder, um grande abraço para você, um abraço para cada uma das pessoas que esteve por aqui, que interagiu, que passou por aqui, que seja. A todo mundo que vai assistir depois, que não está assistindo agora, assiste depois. É isso, até a próxima e a gente se vê aí na batalha. Muito obrigada, tchau. Obrigado a todos.